é importante a população conhecer essa dinâmica do influenza, que é o vírus principal da gripe. A vacina, todo ano ela tem que ser produzida, né? Então, por isso que tem toda uma dinâmica de administração da vacina. A gente não tem como administrar muito antes, porque todo ano ela tem que ser produzida, muitas vezes reformulada. Então, em geral, em abril, essa vacina é recebida pelo Ministério da Saúde. E aí, a gente tem uma média de quando a pessoa recebe a vacina, mais ou menos 15 dias depois, ela já tem títulos de anticorpos protetores. Então, ela já consegue encontrar o vírus e se proteger de ter uma doença grave pelo vírus. Idealmente, qualquer pessoa deveria ser vacinada contra a gripe. Por que isso é importante? Porque a gripe é uma doença específica causada por um vírus chamado influenza, que sofre mutações todos os anos e que, portanto, não nos permite que tenhamos uma defesa adequada contra o mesmo. É diferente do resfriado. O resfriado, por exemplo, a pessoa começa a coçar a garganta, o nariz começa a escorrer e fala, ih, acho que eu estou resfriada, né? Começa a pigarrear, isso é o resfriado. A gripe, em geral, a pessoa está na sua atividade normal, de repente começa a sentir mal, vai olhar, está com temperatura elevada. Isso é febre de início súbito. Isso é muito característico da gripe. Depois vai vir a tosse, depois vão vir outros sintomas. E pode evoluir. O principal sinal que a pessoa tem que se preocupar é falta de ar. Gripe não causa falta de ar. Se o indivíduo tiver falta de ar, além da gripe, ele está evoluindo para um quadro de pneumonia. E ele tem que procurar rapidamente um serviço de saúde para ser avaliado. Nas pessoas que são alérgicas, ainda existe uma predisposição a colocar essas pessoas, por causa da agressão do vírus, em crises mais graves de asma brônquica. E, portanto, seria muito bom se todos os asmáticos fossem vacinados. Então, nós sabemos, por exemplo, que as grávidas são de altíssimo risco para ter pneumonia. Os idosos, as crianças muito pequenas e todos aqueles indivíduos portadores de doença crônica, porque eles têm mais chance de complicar com pneumonia ou de piorar da doença de base. Por que nesses grupos de risco, no caso das doenças alérgicas, doenças respiratórias, a asma, a rinite, ela deve ser usada? Porque esses pacientes, quando eles são expostos a quadros de gripe, eles podem desencadear a crise dele. Eles podem dar essas exacerbações dessas crises deles e um quadro viral, ele pode evoluir de forma ruim também, porque a imunidade deles não vai estar tão boa quanto de outras pessoas. Toda medida preventiva em saúde é bem-vinda. Então, a vacina, muitas vezes o vírus se modifica e ela não dá uma proteção total. Mas naqueles anos onde a gente tem muita gripe e o vírus não modificou, é muito interessante. Todas as pessoas com doença inflamatória crônica das vias respiratórias deveriam realmente fazer a vacina da gripe. Por quê? Porque as influenzas, elas são uma das maiores causadoras dessas inflamações, as complicações inflamatórias, tanto sinusites, otites, pneumonias. Então, assim, quando uma pessoa está gripada, que ela está com febre, está com tosse, ela deve evitar aglomerações, ela deve evitar convívio com outras pessoas e principalmente as pessoas de alto risco. Então, a pessoa que está com febre, está com tosse, em geral isso dura 3 a 5 dias. Ela deve ser afastada do trabalho e em casa ela deve evitar o convívio com pessoas que sejam de risco. Então, às vezes tem um parente que é cardiopata, que tem diabetes ou que está fazendo um tratamento de câncer ou é portador de AIDS. Esses indivíduos vão complicar mais. E muitas vezes podem não ter uma resposta vacinal importante. Durante a época da sazonalidade do vírus, né, que circula mais ou menos aí fim de março, abril, vai até setembro, outubro. Então tem uns 6 meses aí que a gente tem um problema maior com esse vírus da gripe, com esse tipo de vírus. Então essas pessoas com febre de início súbito, com mal-estar importante, principalmente aquelas de grupo de risco, elas têm a possibilidade de, num serviço primário, serem examinadas e, se o médico suspeitar que é influenza, porque o remédio só serve para o vírus influenza, não serve para outros resfriados. Então tem que ser bem caracterizado a hipótese que seja o vírus da gripe. E aí ele vai receber essa medicação. E quanto mais precoce, mais evita complicação.